nordestino, que já revelou vários jogadores nos últimos anos e é um projeto que vem de longo prazo, né, de várias reformas importantes que teve no seu centro de treinamentos e que com certeza foi fundamental para a equipe nos últimos anos para revelar alguns atletas e é onde a equipe principal, né, também treina além da sua categoria de base. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós trazemos notícias de projetos, de estádios, centros de treinamentos das equipes espalhadas pelo Brasil. Inclusive já trouxemos outro do Sporting, da Ilha do Retiro, que quando terminar eu deixo na tela final para vocês. Bom, lembrando que a área hoje onde fica o seu centro de treinamentos foi comprado em 2008 por um pouco mais de 2 milhões de reais. E o CT então tem mais de 8,4 hectares de área e, no caso, a segunda Casa do Leão oferece uma infraestrutura bem moderna para os atletas profissionais e também para os atletas da categoria de base. Vale lembrar que está bem ao meio do verde da Mata Atlântica, de Paratibe, zona norte da região metropolitana de Recife. Encontra-se a segunda Casa do Leão, o centro de treinamentos então José de Andrade Médicis, uma área então bem grande que fica a cerca de 25 quilômetros da sua casa, da Ilha do Retiro, e com uma infraestrutura necessária, né, para que o clube se prepare da melhor maneira possível desde quando ela foi comprada em 2008, com várias reformas. Só para você ter uma ideia, atualmente o CT conta com 5 campos oficiais, 2 hotéis, centros médicos e de fisioterapia, além também de vestiários, academia de musculação, estúdio de pilates, piscinas térmicas e também um restaurante bem grande, né, para a equipe principal e também para a sua categoria de base. E vale lembrar que já teve vários investimentos, né, nos últimos anos, que só para você ter uma ideia foi um dos centros de treinamentos utilizados na Copa do Mundo, né, que ocorreu no Brasil em 2014. Mas quantos milhões será que foi nesse projeto total? Vou mostrar aqui para vocês. Vale lembrar que até em 2014 o centro de treinamentos já tinha recebido um investimento total de mais de 16 milhões de reais, melhor dizendo, e esse valor não foi atualizado, pelo menos até agora, em 2023, que eu estou gravando o vídeo, né? Então, com certeza de lá para cá ainda teve algumas reformas e, obviamente, um valor bem mais alto do que esse, dos 16 milhões de reais gastos no seu centro de treinamentos, que é realmente uma infraestrutura bem bacana. Vale lembrar então que desses 16 milhões de reais, 2 milhões foram pagos pelo Banco BMG, que era ex-patrocinador do clube e foi fundamental então para a reforma e construção também de mais um campo de treinamentos. Que todo o investimento serviu para a Copa do Mundo, onde as seleções de Japão, Costa Rica, México e Alemanha, além também de Colômbia, Grécia e Costa do Marfim, no caso jogaram então e fizeram treinamentos no estádio, que foi bem importante. Bom, vale lembrar que assim, a base também tem a sua categoria realmente bem focada justamente para revelar os jogadores e é voltada especialmente para as suas divisões, né? Que assim, a infraestrutura utilizada pelo time profissional durante a pré-temporada desse ano, no caso lá de 2014, que era no caso dos jogadores da base, que só para você ter uma ideia, os atletas rubro-negros já têm à disposição vestiário, rouparia, sala de comissão técnica, também fisioterapia, além de um hotel com mais de 20 suítes e também ar-condicionado e televisão. Aliás, um fato curioso, né, que no caso de 80 camas que tem no seu centro de treinamentos, apenas 4 são maiores, né, feita especialmente para os goleiros e zagueiros, né, e atacantes altos não têm o mesmo privilégio. Então é interessante aí ressaltar esse detalhe. E vale ressaltar que os materiais adquiridos são de extremamente qualidade e o elenco rubro-negro não passou dificuldade durante o tempo de preparação, né? No caso, ainda quando estava terminando essa reforma dessa matéria que eu deixei aqui do próprio site do esporte em 2013 e 2014 sobre alguns processos de melhoria do estádio que vinham, né, no estádio não, no centro de treinamentos que vinham ocorrendo desde 2008 quando foi comprado. Bom, vale lembrar que o dinheiro para a compra, no caso do seu centro de treinamentos, foi por conta do meio-campista Daniel Paulista em 2008, quando o jogador então foi negociado naquela ocasião pelo Rapid Bucareste, lá da Romênia, por 2 milhões de reais, que foi o mesmo valor, né, que pagou no seu CT, e o Daniel ficou mais de 10 meses sem receber salários, conseguiu ir poderia, né, no caso lá na equipe romena, ele ficou mais de 10 meses sem receber salários, conseguiu na FIFA o direito de desvincular o clube e, no caso, no ano seguinte acertou seu retorno para o esporte, no caso em 2009, então foi importantíssimo, né, ainda teve seu retorno pouco tempo depois. Bom, um pouco mais sobre a compra do seu centro de treinamentos que ocorreu então no dia 9 de setembro de 2008, onde então o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, que naquela época
era o Adalberto Guerra, informou aos conselheiros presentes na reunião sobre a aquisição oficial do centro de treinamentos, no caso do Intercontinental, que era um clube empresa que chegou a disputar o campeonato estadual em 2002 e 2003, e na época então foi esse valor de R$2 milhões. Nos primeiros anos, o Rubro Negro manteve a estrutura do antigo dono, ou seja, campos oficiais e nada mais, a parte de um esqueleto, de concreto sobre o projeto de um hotel, que depois foi demolido, e não havia também nenhum alicerce, nem mesmo um vestiário, como chegou a dizer o técnico Emerson Leão, em sua passagem em 2009, que no caso tratava-se de um campo longe, sobre o seu centro de treinamentos. Enfim, ficaria justamente essa distância de 25 km da Ilha do Retiro e, no caso, teve diversas reformas nos últimos anos, como, por exemplo, de cara, R$6 milhões investidos, que foi essa parceria com o banco do BMG em 2011, que teria direito a um percentual nas vendas de jogadores revelados lá durante os primeiros anos. E até hoje, estima-se então que teve um investimento na casa dos R$21 milhões, e olha que essa matéria então era de 2018, e então foi importantíssimo para esse espaço para até 80 pessoas, tanto em relação à categoria de base quanto também do time principal. Alguma das maiores vendas nesse período, desde quando foi comprado o seu centro de treinamentos, foi então o meio-campista Gustavo, que foi negociado com o futebol árabe, com um valor então superior à casa. Um valor superior então aos R$13 milhões. Logo depois tem o Everton Felipe, que foi vendido por R$6 milhões ao São Paulo lá em 2018. Teve também o Joelton, atacante, vendido para o Hoffenheim a R$5 milhões e 400 mil. Na casa do Leão, onde fica localizado então o CT José de Andrade Médicis, uma área de mais de 8 hectares a 25 quilômetros da Ilha do Retiro, com toda a infraestrutura necessária para o Clube Sport Recife, que foi comprada lá em 2008 por um valor na casa de R$2 milhões. E desde então teve diversos investimentos, que não foi à toa, ter essa principal referência no futebol nordestino desde então, com vários investimentos que nunca parou. E atualmente o centro de treinamentos conta com mais de 5 campos oficiais, 2 hotéis, centro médico e também de fisioterapia, muito moderno, vestiários, academia de musculação, estúdio de pilates, piscinas térmicas, auditório para palestra, restaurante e sala de imprensa, e no caso atende, além dos atletas principais, toda a sua categoria de base, onde também tiveram vários outros investimentos que eu vou comentar com vocês, desde quando compra o terreno lá em 2008 até os dias de hoje, mas quero falar aqui sobre alguns tópicos importantes que teve desde então. Bom, ontem em 2014, só para você ter uma ideia, já tinham sido gastos mais de R$16 milhões apenas em investimentos na infraestrutura dos centros de treinamentos do Leão, onde assim, no caso, inclusive teve uma ajuda do BMG, ex-patrocinador do clube, onde R$2 milhões foram destinados do antigo parceiro aí, o banco, e assim, no caso, esse investimento foi importantíssimo justamente para ter um dos melhores centros de treinamentos do futebol brasileiro, que tem 5 campos oficiais e também serviu para 5 seleções na Copa do Mundo: o Japão, Costa Rica, México e inclusive a Alemanha. No caso, só para você ter uma ideia, foi importantíssimo para a disputa da Copa do Mundo, onde serviu como base, até porque já tinha em Pernambuco a Arena Pernambuco, e no caso o Centro de Treinamentos do Esporte foi muito utilizado, inclusive pela Alemanha, que venceu o Brasil na ocasião de 7-1. Bom, as últimas matérias que eu vi dessa época aqui, eu falava justamente sobre a reforma que teve de olho para a base, que foi um dos maiores investimentos nos últimos anos, que foi importantíssimo porque já estava basicamente tudo pronto em relação à sua infraestrutura, com, no caso, mais de 20 suítes num hotel somente para a equipe de base, vestiários, rouparia, sala de comissão técnica, fisioterapia, além também de todo um espaço para os garotos de TV a cabo, no caso ar-condicionado, e também 80 camas, e no caso muito interessante em relação a cada um, bem dividido, tanto para os atletas principais quanto para a categoria de base, que foi um dos principais clubes formadores nos últimos anos, até porque, agora eu comento mais com vocês, mas diversos atletas, acho que diria que o principal deles, que não rendeu um valor à primeira vista muito alto, mas que hoje é um dos grandes símbolos revelados na base do esporte, sem dúvidas é o Joelton, que está na Premier League e tudo mais, mas também o próprio Gustavo, jogador que foi vendido recentemente lá para a Arábia, que gerou um valor bem interessante e basicamente já pagou o seu centro de treinamentos.
E bom, essas obras que começaram em 2014 e tinha previsão de serem terminadas até o final de 2015. Então, só para você ter uma ideia, já tinha tido reformas, foi para a Copa do Mundo e mesmo depois da Copa tiveram várias outras reformas que fizeram, né, o esporte ter esses centros de treinamentos extremamente modernos e que atrai bastante jogadores justamente por saber, né, que vai ser bem tratado. Onde assim, só para você ter uma ideia, foram mais de 2 milhões de reais investidos, no caso, para essa reforma, e também, que foi importante, dessas duas reformas com hotel próprio, lavanderia e também um restaurante extremamente moderno para os seus jogadores, além também de toda a estrutura de academia, vestiários, os banheiros também, todos de altíssimo nível e com as próprias exigências, né, da FIFA e da CBF, muito além do que até serviria, mas de qualquer forma o esporte sempre fez esses investimentos e que o seu restaurante, só para você ter uma ideia, foram gastos mais de 600 mil reais na cozinha para compra de equipamentos modernos e profissionais, que tem uma capacidade para mais de 100 pessoas. Então, só aí dá para ver o tamanho dessa infraestrutura que o esporte fez na região, né, na capital, região metropolitana de Recife. Bom, dessas reformas e o início da compra do terreno e tudo mais, teve início lá em 2008 com a venda do Daniel Paulista. É óbvio, né? Não quer dizer que se não fosse por ele não existiria isso tudo, mas foi um fator que deu um empurrão, porque o esporte já tinha o plano, mas não tinha o dinheiro, só que o jogador foi negociado, no caso, com o Rapid Bucareste, lá da Romênia, por 2 milhões de reais na época. Não é um valor que mudaria o preço do dólar, mas o clube foi importante, essa venda para o clube, porque 10 meses o Daniel ficou sem receber salários e poderia, né, conseguir ir na FIFA e tudo mais, rescindiu o seu contrato e 10 meses depois, no ano seguinte, retornou ao esporte e teve essa venda por mais de 2 milhões de reais. Então era algo que até poderia não ter acontecido e mostra claramente os problemas financeiros que o esporte vivia desde então. E essa venda aí foi importantíssima, né, para ter uma condição financeira melhor e comprar o terreno e depois seguir com as reformas que começou desde 2011, de 2008, 2011, 2014, 15 e até os dias de hoje. Tem algumas atualizações que eu também vou comentar com vocês. E bom, teve até essa matéria bem interessante aqui, ó, no portal Cassio Zipoli, acho que é essa a pronúncia, mas excelente, que cobre notícias dos clubes do estado de Pernambuco, falando que o esporte em 2018, quando completava 10 anos do seu centro de treinamentos, havia investido mais de 21 milhões de reais e, no caso, 3 vendas milionárias até então, onde assim, só para você ter uma ideia, quando foi comprado lá em setembro de 2008, lá no dia 9 de setembro, com essa grana que veio do Daniel Paulista, indo lá para o futebol europeu, no caso, o presidente do Conselho Deliberativo, o Adalberto Guerra, informou, né, que no